Vamos cantar o hino Tudo Entregarei, 302. Vamos fazer nossa entrega ao nosso Senhor. Agora em pé, vamos cantar o introito. Em continuação à adoração, vamos cantar agora o hino Teu Maravilhoso Olhar, 101. E
Em respeito a Deus, nós vamos ficar de joelho e fazer uma oração. Aqueles que não puderem, Deus sabe, fiquem juntos que estão nisso. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, porque de alguma maneira maravilhosa tu nos acordaste de manhã e nos convenceste, ó Pai, através do teu Santo Espírito, a estarmos aqui nesta manhã. O Senhor nos trouxe aqui hoje, ó Pai. E por alguma razão o Senhor quer falar alguma coisa para nós. Senhor Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está comemorando esta semana, a Semana da Família. Pedimos, Senhor Deus, que humildemente o Senhor olhe para essas crianças que estão na igreja neste momento. Quem cuidará delas, ó Pai? Quem são os teus servos? O Senhor destinará a ensinar as sagradas letras para elas, ó Pai. Os jovens que estão aqui trabalhando, Senhor Deus, promissores também na tua obra, Senhor Deus. O Senhor os guarde, Senhor. Olhar para as tuas escrituras, Senhor Deus, vemos que cada época teve as suas dificuldades e nós também temos as nossas dificuldades no momento. Santo Deus, tem compaixão, misericórdia da tua igreja e abençoe, Senhor Deus. A família está passando uma situação crítica nesse tempo pós-moderno e pedimos humildemente, Senhor, dê força e coragem aos pais que aqui estão para ensinar os teus filhos nos caminhos sagrados das Escrituras, Senhor. Abençoe os líderes da igreja para que também não titubeiem, mas segundo a tua bondade e misericórdia, saibam o que fazer e o que falar, ó Pai. Abençoe de uma maneira especial também a pregadora, a doutora Malco, que percorreu outros caminhos em relação a conhecer um pouco outras culturas, mas hoje está aqui na nossa região, desde os últimos anos, para ajudar de alguma maneira a levar o conhecimento que ela tem para a salvação das vidas humanas. Senhor Deus, não falo somente das vidas humanas terrestres, mas sim da eternidade. Que o Senhor ilumine agora, hoje, neste momento específico, as famílias que estão precisando de um conselho, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que aqui está, Senhor Deus. Abençoe nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares e aqueles que não puderam estar, Senhor Deus. Que o Espírito Santo, neste exato momento, Senhor Deus, segundo a tua misericórdia e onisciência, derrame uma bênção sobre eles para que vejam alguma coisa sobre ti. Senhor, abençoe-os, perdoe os nossos pecados. Estamos aqui hoje porque reconhecemos que somos pecadores carentes de ti. Senhor Jesus, nos salva. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai e hoje 4 enfermidades. Amor, eu tenho que sair agora para levar a minha irmã até a sua casa, no motocarro. Como vai sair? Você está mal de sua saúde. Não, eu estou bem, eu me sinto bem. Eu só vou até a casa dela e volto bem rápido.
Malária. Esse paciente está com dengue. Leptospirose. Eu vou ser muito sincera com você. O seu esposo está com muitas complicações. Ele tem 4 doenças instaladas. Tem dengue, malária, leptospirose. E o último quadro é bastante preocupante, pois é nos pulmões. Aqui dá para ver como está grave a pneumonia. Vou ser muito sincera com a senhora. Somente um milagre pode salvá-lo. Irmãos, antes de começar o nosso pequeno grupo, eu gostaria de pedir de uma maneira especial que me ajudem a orar por meu esposo que está muito doente e sua situação é bastante grave e que ele pode até falecer. Então eu peço que me ajudem a orar. Minha irmã Maria, que prazer em vê-la! Muita alegria em vê-la novamente, minha irmã. Você gosta de boas ou de más notícias? As boas? Minha irmã Marina tem uma ótima notícia para você. Deus respondeu às nossas orações, as suas, de seus filhos, do nosso pequeno grupo da igreja e de todos os irmãos que reunimos. Nesta tarde, o seu esposo terá alta. Amém, pastor! Que Deus o curou alegria! de todas as suas enfermidades. Temos que preparar tudo para receber o nosso irmão Daniel. Amém? Amém, pastor! Que bom! Que Deus abençoe muito. Obrigada! Tenho mais de 20 anos como adventista e com essa experiência sinto que volto a nascer de novo. E por esse milagre que Deus fez em minha vida, decidi fazer mudanças, como cuidar do alimento que consumo, deixar os refrigerantes e também dar a Deus uma oferta. Eu venho dando a Deus 10% de pacto de oferta, além do dízimo, por tudo que Deus tem feito em minha vida. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Senhor Jesus, muito obrigado por cada dízimo e oferta aqui depositado no seu templo. Que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor possa suprir a necessidade, falta de emprego de cada um. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Vidas histórias, vidas e mais, a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha pequeninos, comigo sentar, e vamos quietinhos ficar. Estamos a pensar em adoração. Oi, bom dia, feliz sábado, crianças, igreja também. Como vocês estão? Estão bem? Que legal. Vocês têm notado aqui na nossa igreja, nas horas das historinhas, sobre quem está falando? Vocês têm lembrado? Sim? Sim, os pioneiros da nossa igreja. Hoje eu vou contar a história de alguém que vocês já ouviram, mas como que começou Ellie se transformar em White? Através do que vocês acham que é isso? Bem, eu vou pedir para o Thiago soltar uma música lá, aí vocês vão falar para mim em que ocasião toca essa música. Por favor, Thiago. Casamento. Muito bem, você viu? Agora, a Mila, eu e a Mila, nós nos casamos aqui nessa igreja. Vocês lembram? Alguns de vocês lembram de participar aqui do meu casamento. Agora, a Mila se chama Mila Letícia Dovigo Costa. Ela recebeu Costa no projeto, você viu? Coitada, né? Mas enfim. Mas coitada. Mas vale a pena, né, Mila? Não é fácil, né? Eu sei que ela tem orado muito a Deus a suportar. O céu te pertence, viu, Mila? Você sabe disso. Voltando aqui na historinha, agora vamos ver como que ele se tornou White. Você viu que interessante? Vocês também têm o sobrenome de vocês? É por causa do papai de vocês. Vamos lá. A Ellen, ela recebeu a primeira visão dela com 17 anos de idade. E as igrejas naquele tempo convidavam a Ellen para ir pregar nas igrejas, para contar essas histórias que Deus tinha revelado para ela. E nessas viagens que ela fazia, ela nunca ia sozinha. Sempre a sua irmã, Sara, o acompanhava. A mãe dela não deixava ela ir sozinha, porque ela tinha apenas 17 anos de idade e ficava indo nas igrejas, para lá e para cá, pregando, passando a mensagem que Deus deu para ela. E numa dessas viagens, nessas indas e vindas dela, quem estava lá? Tiago, deu uma olhadinha para ela. Ellen, opa, moça linda, mulher de Deus, olha como ela prega. E Tiago também era um grande homem de Deus, viu? Ele também pregava, ele levava também a mensagem do Evangelho. E aí, num dado momento, ele ofereceu para ela, como ele via que a Ellen sempre viajava para lá e para cá, ele ofereceu carona para ela. E ele tinha 6 anos mais velho que a Ellen, tá? Só 6 anos. Eu sou nova da vida, tá? Enfim, voltando aqui na história, ele ofereceu carona então para ela e ela começou a aceitar a carona dela, mas estava a Ellen e também a irmã dela. E quando não estava a irmã, estava uma tia. Ela nunca viajava sozinha. E Tiago começou a acompanhar elas também nessas igrejas, nessas indas e vindas. E aí, sabe o que acontece, gente? Aí começa uma música. Nossa, Júlia, você leu a história? Não é possível? Ela já ouviu, tá vendo? Foi isso mesmo. As pessoas começaram a falar mal da Ellen para a mãe dela. Naquele tempo, gente,
Eu vou falar lá para ela, assim, ó, tá vendo a sua filha lá? Tá com gracinha lá com o Thiago lá. Você vai deixar? E numa dessa, a mãe dela proibiu Ellen de ficar viajando para as igrejas. Acredita? Por causa disso, que ela não queria vir ninguém ficar falando mal da sua filha. Com isso, Deus falou com Ellen, falou que pode confiar no Thiago, e falou para Thiago também confiar que eles queriam que eles tivessem matrimônio. Olha que legal. Thiago foi lá, pediu a mão de Ellen em casamento para poder parar também, né? Esse povo está falando mal dela. Ela era uma pessoa de Deus, e também, mas sempre teve. E aí, no dia, deixa eu achar aqui na colinha, no dia 30 de agosto de 1846, Ellen Gold Harmon passou a se chamar Ellen Gold White. Se tornou a senhora White. Olha que legal. História muito bacana. E aqui tem um apelinho aqui para a gente sempre lembrar, não só no matrimônio, sempre clamar a Deus para todas as decisões da nossa vida. Olha que importante, ó. Vocês pensam que Ellen White, por servir a Deus, na vida dela foi tudo mil maravilhas? Dela e de Thiago? Pelo contrário, gente, eles tiveram problemas também. Fala aqui, ó. Sempre fizeram de Deus o primeiro na vida deles. Thiago e Ellen puderam ser muito felizes no casamento. Ellen disse que Thiago foi o melhor presente que havia na sua vida e havia conhecido. E Thiago considerava Ellen a alegria da sua vida. E eles passaram por muitas dificuldades, mas Deus sempre esteve com eles e os ajudou a vencer a cada uma delas. Lembre-se de que Deus nunca erra, por isso vale a pena a gente confiar e depositar tudo nas mãos de Deus, a nossa vida inteira na mão dele. Então aqui está a parte crucial da nossa vida. A gente deve confiar em Deus, apesar das dificuldades, dos problemas que a gente vai passar. Deus não nos abandona, Ele nos ajuda a passar por essas dificuldades. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por ter a certeza que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre está conosco. Que o Senhor nos ajude, ó bom Pai, nas nossas decisões aqui nessa vida, que sempre possamos consultar o Senhor em primeiro lugar. Que possamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, para saber tomar as decisões sábias sempre ao teu lado. Pedimos que o Senhor nos continue ajudando a permanecer firmes contigo nessa caminhada rumo ao céu. Nos ajude, nos prepare, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Hora de ouvir do seu amor, linda história, sempre nos ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem o menino, vem acertar e vamos quietinhos ficar. Prestando atenção em adoração. Irmãos, gostaria de pedir para vocês para que pudessem abrir seus corações nessa manhã para ouvir essa mensagem de Deus para vocês.
Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua sua decisão. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer na alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. É um prazer imenso vir lá do NASP de Engenheiro Coelho para estar com vocês essa manhã. Esse é o povo de Deus, a igreja de Deus, somos irmãos onde quer que estejamos, não é verdade? Pedindo para me apresentar, meu nome é Luciana Balco e eu sou psicóloga clínica e sou especialista em traumas psicológicos. E eu também fui líder do Ministério de Família na Igreja do NASP,
líder do ICC, do Encontro de Casais com Cristo. E estou feliz por estar aqui com vocês hoje. Nosso tema de hoje é relacionamento interpessoal e comunicação à luz da Bíblia e também do Espírito de Profecia. Para a gente refletir um pouco mais sobre a família e como a gente se relaciona dentro da família, como que é a nossa comunicação. Hoje nós vamos entender que as nossas palavras têm poder de edificar e construir relacionamentos ou de destruí-los. Nossa palavra tem poder de curar pessoas ou de matar pessoas. Mesmo do ponto de vista emocional e psicológico, a gente pode edificar ou destruir. Então, a nossa ênfase hoje é na comunicação. O relacionamento interpessoal sou eu com o outro comigo. O relacionamento intrapessoal sou eu comigo mesmo. A gente também deve conversar com a gente, se analisar, se conhecer e ter um bom relacionamento com a gente mesmo. Né? Mas hoje o enfoque é essa comunicação na família. E eu queria começar aqui. Bom, queridos, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Pedir para vocês curvarem onde estão, tá? Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor das nossas vidas, estamos aqui, ó Pai, em busca de alimento espiritual, do pão da vida, que o Senhor possa, Senhor, através do seu Santo Espírito, conduzir as nossas mentes, as nossas palavras, os nossos corações, para que entendamos a sua mensagem, para que a gente possa cada vez mais usar as nossas palavras para honrar o teu nome e também para beneficiar as pessoas e a nós mesmos. Por favor, Pai querido, seja com cada um de nós aqui, que todos estejamos atentos às mensagens, sobretudo do Espírito de Profecia que vai ser compartilhado aqui. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar refletindo nesse verso da Bíblia, Provérbios 16, 24. E eu vou convidá-los a ler pausadamente, junto comigo, para a gente refletir. Nós estamos num mundo se definhando em depressão, não estamos? Hoje à tarde, vocês sabem que eu falarei mais especificamente sobre essa doença, que é uma doença e é muito séria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença mais incapacitante, uma das doenças mais incapacitantes que existe. E nós vamos ver como a palavra pode ajudar-nos. A gente sabe que pessoas ferem pessoas, com suas palavras sobretudo. Mas Deus usa as pessoas para curarem pessoas, também com o poder da palavra. Então nós vamos refletir sobre isso. Vamos ler juntos. As palavras agradáveis, ênfase, peraí, vamos voltar. Vamos dar uma ênfase no agradáveis, tá? As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Queridos, guardem esse verso na mente e no coração de vocês. Aqui está dizendo que as palavras boas, agradáveis, são doces como um favo de mel. Uma comparação da doçura, como é gostoso a gente saborear um favo de mel. Né? E essas palavras doces, elas trazem saúde e revigoram, né? São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. O que a depressão é? Para muitos, a depressão é a pessoa que perdeu a alegria de viver. São pessoas que estão adoecidas nesse sentido, é uma doença. Então, eu preciso pensar no poder das minhas palavras, como é que eu posso abençoar as pessoas que se relacionam comigo, sobretudo, em primeiro lugar, dentro de casa, no seio familiar.
depois na igreja, na comunidade, na escola, no trabalho, em todos os outros lugares. Porque a gente não pode ser de um jeito dentro de casa e um outro jeito fora de casa, né? Nós temos que ter o mesmo padrão de comportamento, né? Então, vamos falar mais sobre isso. Queria chamar a atenção de vocês para essa cartilha que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a World Health Organization. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde lançou essa cartilha que chama Preventing Suicide, a Global Imperative, prevenindo o suicídio, um imperativo global. Os dados de 2014 falam assim, que existiam naquela época 400 mil homicídios por ano no mundo. E sabe quantos suicídios? 800 mil. O dobro. Morrem muito mais pessoas por essa razão do que por homicídio. E a gente sabe que essas pessoas estão adoecidas. Os estudos falam que 90% desses suicídios poderiam ser evitados se essas pessoas tivessem acesso a um tratamento e, sobretudo, a um relacionamento familiar e interpessoal mais positivo. Então, a Organização Mundial da Saúde denominou como imperativo global, aponta algumas diretrizes para a prevenção da depressão e também do suicídio. Vamos a elas. A primeira diretriz, olha só que interessante, o desenvolvimento da espiritualidade das crenças religiosas. Veja que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela não se reporta aos brasileiros tão somente, aos americanos, ingleses, canadenses, é para o mundo todo. Então, essa é uma diretriz. Observe a sua espiritualidade, a sua conexão, a sua intimidade com Deus, isso é espiritualidade. E as suas crenças religiosas, né? Compartilhe disso, faça parte disso. Segundo, uma prática de estilo de vida saudável e atitudes mentalmente positivas. Ou seja, nós temos toda uma orientação sobre um estilo de vida saudável através dos 8 remédios da natureza, né? E atitudes mentalmente positivas. Pensar positivo e depois a gente conversa mais sobre isso. Fortalecimento de vínculos e das relações interpessoais. Olha só, fortalecer os nossos vínculos, os nossos relacionamentos interpessoais é um fator de proteção à depressão e também ao suicídio e outras doenças, certo? Então a gente precisa nos fortalecer, sobretudo como família e como igreja. Por quê? A gente sabe que a família é um projeto de Deus. Certo ou errado? Certo. Foi Deus que instituiu e deu a família. E tudo aquilo que é bom para o homem, alguém tenta destruir. Quem é? O arqui-inimigo de Deus, né? Satanás, ele quer destruir tudo aquilo que ele sabe que é bom para o homem. E se as famílias são destruídas, o que mais é destruído? Do que é formada a igreja? Do que é formada a igreja? De famílias. Né? Então, destruindo as famílias, eu enfraqueço os indivíduos que são membros dessa família e também enfraqueço a igreja. Então, é um plano audacioso, né? E que nós temos que vigiar sobre isso, certo? Então, fortalecer esses nossos vínculos. E, por fim, o engajamento altruístico em projetos humanitários. A OMS diz que a gente fazer bem ao próximo, se envolver em projetos missionários, humanitários, fazer bem para os outros, é um fator de proteção à depressão e outras doenças psicológicas e faz bem à saúde. Por quê? Porque quando eu faço bem ao próximo, eu libero no meu corpo um hormônio chamado ocitocina. Quanto mais eu ajudo o próximo e faço bem ao próximo, mais ocitocina eu libero no meu corpo. Ocitocina é conhecido como o hormônio do amor e do bem-estar. E quando eu ajudo alguém, além de eu liberar ocitocina, porque a Bíblia diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se eu dou palavras agradáveis, se eu dou o meu tempo, se eu dou atitudes de
cuidado, de acolhimento a uma pessoa doente, ou uma pessoa necessitada, ou uma pessoa mentalmente doente ou fisicamente doente, então eu vou liberando ocitocina e eu vou me sentindo cada vez mais feliz. E a pessoa que recebe o benefício que eu dou também libera ocitocina no corpo. Então é um benefício duplo. Eu me encho desse hormônio positivo, do amor que traz alegria e felicidade, e o outro que recebe também. Então Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele colocou isso na gente, né? Então, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. E aí, eu queria que a gente lesse junto um resumo da lei. Marcos 12, 30, 32 traz alguns conceitos muito importantes para o relacionamento com Deus, o relacionamento nosso conosco mesmo e com o próximo. Vamos ler juntos? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O que está dizendo aqui, assim, receita para uma família bem estruturada, vai começar no amor a Deus. Se amo a Deus e busco nele, que é a própria fonte do amor, então eu me encho de amor por mim, porque lá está dizendo assim: ama teu próximo como você se ama. Goste do próximo como você se gosta. Então eu parto do pressuposto que para amar meu cônjuge, meus filhos, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, os irmãos da igreja, o pessoal do trabalho, da escola, eu tenho que amar quem primeiro? E como é que eu me amo? Quando eu olho para mim e vejo que sou falha, que sou pecadora, que não sou perfeita, que posso ter uma série de problemas e complicações, como é possível me amar? Aonde que eu tenho que buscar esse amor? Em Deus. Por isso que ama Ele primeiro. Porque quando eu amo a Deus e me aproximo dEle, eu sei que eu me sinto indigno diante da perfeição e do amor incondicional que Ele tem. Mas também me sinto valorizada. Porque eu sei que Ele me ama incondicionalmente, a despeito de todos os meus pecados, a despeito de todas as minhas falhas, Ele me ama incondicionalmente. Então isso vai trazendo para mim um senso de valor pessoal. Eu tenho valor diante de Deus. E isso vai fazendo com que eu desenvolva um amor próprio. A famosa autoestima, né? Então, quando eu entendo que Deus me ama tanto, 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 eu começo a olhar para mim e falo: é assim, eu sou ruinzinha, né? Mas eu posso me amar. Porque Ele me ama incondicionalmente, a despeito das minhas falhas. E isso vai trazendo esse amor próprio. Quando eu me amo, eu sou capaz de amar o outro. Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar o outro. Se eu não me amo, eu desenvolvo dependência emocional do outro, que não é amor e é patológico, é doença. Dependência emocional é que nem dependência química. Tem as mesmas bases. Então, eu preciso amar a Deus primeiro, achar nele esse amor incondicional por mim, que Ele oferece a mim, e aí eu oferto isso para o outro. Então, como que o primeiro princípio para a gente se dar bem como família? O que vocês entenderam? Alguém pode dizer? Deus está no centro. Oi? Deus está no centro. Primeiro, amar a Deus. Segundo, para a gente ter uma família bem organizada, não que não vai ter problemas. A gente já vai falar sobre problemas. Se amar. Se eu não me amo, eu vou ser incapaz de amar meus familiares. Trabalho no amor próprio e no amor a Deus. E depois isso vai fluir naturalmente e eu vou conseguir amar os outros. Ok? A boca fala do quê? O coração está cheio. Se eu não tenho amor por mim, o que eu vou projetar nos outros? Né? Crítica, palavras duras, ruins.
e tudo mais. Todo bem-estar e felicidade começa na maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros. A psicologia diz assim, que tudo que nós pensamos e acreditamos se transforma em emoções e sentimentos que viram comportamentos. Vamos de novo? Tudo que eu penso e acredito vira emoção e sentimento que vira comportamento. Se eu quero ter bons comportamentos e tratar bem os outros e a mim mesmo, eu preciso me sentir bem. E para eu me sentir bem, eu tenho que pensar bem. Ok? Deu para entender isso? Então vamos para o próximo texto. Aqui no livro Medicina e Salvação, a irmã Ellen White escreveu o seguinte: o Senhor nos ordenou, que é um texto de Filipenses 4:8, um texto bíblico. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum amor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui tem uma diretriz, um princípio bíblico. Você quer se sentir bem e se comportar bem, alimente os seus pensamentos de coisas boas e puras e respeitáveis, se há louvor por isso. Então começamos por aí. Mas o que as pessoas, os que estão ocupados em dissecar as palavras e os atos dos outros para descobrir tudo que é objetável sobre o outro, deixam de discernir as coisas boas e agradáveis. Não comem do alimento apropriado a promover a vitalidade espiritual e o crescimento sadio. Então, se eu ocupo minha mente a pensar no que o outro faz de errado, a ficar bisbilhotando a vida alheia, fazendo fofoquinhas, maledicências, se eu fico procurando no meu cônjuge defeitos, se eu fico procurando nos meus filhos seus defeitos e outros parentes, e nos colegas de trabalho e da igreja, o que eu perco? Deixo de discernir, eu perco meu discernimento das coisas boas e agradáveis. E isso me faz mal. Então, se o meu foco é pensar mal sobre os outros e descobrir os erros e as falhas dos outros, eu estou prejudicando a quem, primeiramente? A mim mesmo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Atitudes mentalmente positivas. Conservar uma autoestima positiva, já falei de amor próprio. Pensar boas coisas sobre si próprio. Tem gente que se vitimiza e só fala, ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não sei o quê. Tenta focar no que você tem de positivo e trabalha para desenvolver o que precisa ser desenvolvido ainda, mas foca no que você tem de bom. Saber reconhecer seu valor, seus valores e as suas virtudes. Primeiro faça isso com você, para depois fazer com os outros, porque se eu não sou capaz de reconhecer minha virtude e meu valor, como é que eu vou reconhecer do outro? É muito difícil. Procurar desenvolver-se em suas habilidades e competências pessoais. Se quero aprender a cantar, pega vídeos no YouTube que ensinam, vai fazer aula de canto, participa de um coral, vai desenvolvendo suas habilidades, crochê, tricô, artesanato, marcenaria, jardinagem, o que for. Lançar sobre Jesus a culpa e buscar seu auxílio para santificar-se. Quando eu fico carregando culpas de coisas erradas que eu fiz lá há muitos anos, isso pesa no meu psiquismo, no meu emocional e não me deixa ir para frente, não me deixa progredir. E a Bíblia tem uma orientação para isso. É para a gente fazer o quê com a nossa culpa? Lançar sobre Jesus. Entregue e fala, Senhor, ó, foi mal, manquei, pequei, pega para ti, me ajuda a fazer de novo. Pronto, encerra o assunto. E confiar que ele está pegando a culpa, né? Perdoar-se, saber reconhecer as virtudes e acertos das outras pessoas, procurar incentivar e animar as pessoas com palavras de afirmação generosas e compassivas, fale coisas boas para o outro, especialmente com seus familiares. A gente passa batido, gente. Às vezes a gente é capaz de falar para alguém na rua e não é capaz de falar dentro de casa. Sabe, você pode ver muitos defeitos no teu cônjuge, no teu filho, em algum parente. Mas pare e pense assim, o que essa pessoa que vive comigo tem de bom?
Quais são as virtudes do meu marido, da minha esposa? E fale, profira palavras de bênção. Querida, a sua comida é uma delícia, você é uma ótima cozinheira. Querida, você é tão caprichosa com os cuidados da casa. Querida, você é uma ótima profissional, você é uma boa mãe, você é bonita, você é cheirosa. Marido, você é um provedor, você é protetor, você cuida da nossa família, você é querido, é amoroso, é simpático, é divertido. Não sei quais são as virtudes, mas encontre, todo mundo tem virtude. Você quer focar no negativo ou no positivo? O que ocupa a tua mente vai produzir sentimentos e emoções e vai virar comportamentos. Então, se eu quero tratar bem meus familiares, eu preciso focar no que eles têm de positivo. É lógico que o que tem de negativo, a gente conversa sobre, né? E ora a Deus para Deus transformar aquela pessoa. Ser assertivo, que é dizer para as pessoas, né? Alguma coisa que está nos ferindo, nos machucando, a gente pode e deve dizer. Quando você faz isso, eu me sinto triste. Ser assertivo é isso. Quando você faz tal coisa, eu fico com raiva. Legitima o que você sente e diga para o outro. Às vezes o outro nem sabe porque você está triste, sentindo raiva, está frustrado, está com medo. Quando você fala assim, com esse tom de voz, me dá medo. Fala sobre o que você sente. Não coloca rótulos nas pessoas. Você é um grosso. Você é uma louca. Não. Fala como você se sente diante de uma palavra áspera, diante de uma atitude disfuncional. Não fazer críticas e maledicências, perdoar uns aos outros, não fazer julgamentos e elogiar sempre que possível. Esbanje os elogios. Olha só o que a irmã Ellen White escreveu para a Conferência Geral, um boletim de 25 de fevereiro de 1895. Ela diz assim, Satanás promove a crítica. A crítica vem de onde? De Satanás. Se eu estou criticando as pessoas, eu estou trabalhando para quem? Para Satanás, para o inimigo. Satanás promove a crítica. O próprio eu sempre nutrirá o orgulho de si mesmo, coisa do ego, do orgulho. Ao perderem os homens seu primeiro amor por Cristo, não mais guardam os mandamentos de Deus. E então começam a criticar-se uns aos outros. Como é que é o processo? Primeiro eu perco o amor. E depois que eu perco o amor, eu paro de guardar os mandamentos. E na sequência eu faço o quê? Começo a criticar. Eu estou indo ladeira abaixo. Se eu sou uma pessoa muito crítica e estou criticando as pessoas o tempo todo, eu tenho que parar para fazer uma análise de Deus. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui não é de Deus, não. Né? Vamos prestar atenção. E aí a gente pode se colocar de joelho e falar, Senhor, por favor, me ajuda com isso. Eu não quero esse caminho da crítica. Este espírito, o espírito da crítica, constantemente porfiará pelo domínio até o fim dos tempos. Olha uma profecia. O espírito da crítica, ele vai dominar. Já ouviu falar de haters na internet? É um puro crítico pelo crítico. É gente que vai lá só para detonar os outros. Quem está por trás desse espírito? O diabo, Satanás. Satanás procura promover o espírito da crítica, a fim de que os irmãos, em sua ignorância, desejem devorar-se mutuamente. Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado, e é ofendido o Espírito de Deus. Quando eu critico meu cônjuge, meu filho, meu sogro, minha sogra, outra pessoa da família, o irmão da igreja, ou alguém do trabalho, eu estou desonrando a quem? A Deus. E eu estou servindo a quem? Não é a Luciana quem está falando. Quem está falando é a irmã White, que contou a história dela aqui, né, hoje. Satanás exulta, ele se alegra, porque sabe que se consegue que um irmão vigie a vida do outro, na igreja e no ministério, alguns ficarão tão descoroçoados, tão desolados e deprimidos, depressão, deprimidos,
que deixarão seu posto de dever, e isso é ofensivo a Deus. Será que algum irmão que já foi rebanho desse aprisco deixou essa igreja por causa de crítica? Se deixou por causa da nossa crítica, nós temos que pedir perdão a Deus e, quiçá, pedir perdão a esse irmão, essa irmã que machucamos e ferimos, vigiando a vida deles, criticando a vida deles. Deus não quer que a gente age assim. No livro Testemunhos para a Igreja, a referência está aí, Ellen White diz assim: o amor traz a felicidade. De um ponto de vista humano, do ponto de vista humano, dinheiro é poder. Do ponto de vista como as pessoas veem. Mas, do ponto de vista cristão, o amor é que é poder. Faço uma pergunta para vocês. Jesus, quando esteve sobre a terra, ele era poderoso? Ele era uma pessoa influente? Ele arrastava multidões? Ele tinha dinheiro? Não. Onde estava o poder de Jesus? No amor. Ele tratava com as pessoas com ternura, com brandura, ternamente, amorosamente. Ainda que ele tivesse que dizer: olha, afasta-te de mim, Satanás, quando ele percebeu que Pedro estava sendo usado, né? Ele era assertivo, mas ele era amoroso e ele orava por aquele Pedro e ele queria edificar a vida do Pedro e conseguiu por causa do seu amor. Quando Pedro traiu, ele foi lá e falou um monte de abobrinha e xingou o Pedro, criticou o Pedro. Não, ele estava orando pelos discípulos, certo? Então, gente, o amor tem poder, o amor tem poder para transformar nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, se a gente assim o permitir. Força intelectual e espiritual acham-se envolvidas nesse princípio. O amor puro é de especial eficácia no fazer o bem. E não pode fazer nada senão o bem. O amor não pode fazer mal. Impede a discórdia, então o amor impede a discórdia e a miséria nos lares, sobretudo. E traz a mais real felicidade. A abastança, o dinheiro, as posses, é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora, mesmo dentro de casa. A força é forte e inferior. Quando a gente tem uma mão de ferro que é tudo do jeito que a gente quer, e a gente é controlador e autoritário, a gente tem uma mão forte em ferir, com palavras que ferem. Mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. Temos que aprender com isso, queridos. Olha só, tem um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, que é meu livro de cabeceira. São 3 volumes. 1, 2 e 3. E no capítulo 71 tem um capítulo que chama Felicidade. E lá, Ellen White diz assim: todo raio de luz espargido sobre os outros, assim como as palavras de ânimo, refletir-se-ão em nosso próprio coração. O que vai, volta. Aquilo que eu digo de bênção, de ânimo, para erguer o outro, de alguma forma isso vai voltar em bênção para mim. De novo, não sou eu quem está falando, é a profetisa do Senhor. Toda palavra bondosa e compassiva, cheia de compaixão, que se dirige a alguém, toda ação praticada para aliviar um oprimido e um aflito na alma, aflito emocionalmente, deprimido, oprimido, e toda dádiva que se destina a suprir as necessidades de nossos semelhantes, necessidades emocionais ou físicas, como alimento, roupa, remédios ou companhia, toda dádiva que se destina a suprir necessidades de nossos semelhantes, dada ou feita, tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para quem? Para o doador. Lembra da ocitocina? Quando eu faço bem, meu corpo produz o hormônio do amor e da felicidade, a ocitocina. E isso provoca ocitocina em quem também? Em quem recebe. Todo mundo se enche do hormônio do amor. Como educar e disciplinar filhos e lidar com os familiares. Então agora a gente vai falar um pouquinho do que Ellen White fala sobre como tratar os filhos. E quando a gente estiver lendo os textos aqui sobre filhos, entendamos também cônjuges, tá? Cabe a todos. Olha o que ela diz no livro
Está nos 2 livros, Medicina e Salvação e Orientação da Criança. Ralhar e irritar-se cria o quê? Rebelião. Ralhar, dar bronca, se irritar, falar grosso, ser autoritário, falar palavras duras, cria rebelião. Palavras ásperas e cheias de ira, iradas, não são de origem celeste. Se não são de origem celeste, de onde vem isso? Né? Ralhar e irritar-se nunca ajuda. De novo, vou ler de novo. Ralhar, dar bronca, xingar, gritar e se irritar nunca ajuda. Em vez disso, despertam os piores sentimentos no coração humano. Quer ter filho rebelde e revoltado? Ralha, grita, seja duro e áspero. Quer ter um cônjuge estressado, magoado, deprimido, disfuncional? Faça isso também. Vai dar tudo certo. Não, mentira, vai dar tudo errado. Em vez disso, despertam os piores sentimentos no coração humano. Quando os vossos filhos cometerem um erro, e estão cheios de rebelião, e sois tentados a falar e agir asperamente, esperai antes de corrigir-os. Te acalma. Sai para dar uma volta. Vai fazer uma caminhada. Entra no quarto e ora. Respira fundo várias vezes. E espera se acalmar. E aí você vai corrigi-los e conversar com eles. Dá-lhes uma oportunidade para pensar através de uma conversa reflexiva, com palavras que não machuquem. A gente não quer machucar, a gente só quer levar a reflexão. E deixai que vosso temperamento se acalme. Ao tratardes bondosa internamente com vossos filhos, tanto eles como vós receberei as bênçãos do Senhor. Quem recebe as bênçãos do Senhor quando trata terno bondosamente com os filhos? Quem é abençoado? Os filhos e os pais. Se eu falo bondosa eternamente com o meu cônjuge, quem é abençoado? É só o cônjuge? Volta para mim. Todo mundo é abençoado. E achais vós, irmãos dessa igreja, que no dia do juízo de Deus, alguém vai se arrependerá de ter sido paciente e bondoso para com seus filhos? Você acha que quando chegar o juízo de Deus, você vai estar lá tremendo de medo e arrependido porque você foi bondoso, paciente e generoso com seus filhos? Tem cabimento isso? Agora, eu posso imaginar muitos bem arrependidos de ter gritado, humilhado, xingado, ferido. É uma? Ups, perdi. Por quê? Eu perdi. Já volto. Mas, queridos, vamos observar o que é que a gente está fazendo com esse órgão que Deus nos deu, que tem a função de proferir palavras. O que a gente está fazendo com a nossa boca, com a nossa voz? O que a gente está fazendo? Está edificando o nosso lar e as pessoas que convivem com a gente, que nós dizemos que amamos. Volta um pouquinho. Aqui. Obrigada. Ou nós estamos destruindo ou edificando. Nós temos na nossa boca uma arma. A nossa língua é uma arma que pode matar e destruir relacionamentos e pessoas e adoecê-las, mas pode também curá-las e edificá-las. É uma questão de escolha. O que é que eu vou fazer com as minhas palavras? Porque devemos respeitar o ponto de vista das pessoas. Então vamos pensar em marido e mulher. Um olha para uma situação e está ali do ponto de vista daqui vendo um 6. O outro cônjuge está do outro lado olhando para a mesma situação e vê um 9. Começa a guerra. Né? Um vê uma coisa, outro vê outra. E aí, como é que a gente resolve essa? O que vocês acham? Como que resolve um impasse? Empatia. Tentar se colocar no lugar do outro é uma boa estratégia. O que mais?
Acaso posso eu me achar dona da razão e da verdade e falar assim, você é sem noção, você é burro, desculpa a gente falar isso no púlpito, mas eu sei que rola nas famílias, eu sou psicóloga e eu sei que rola. Você não está vendo o que eu estou vendo, olha aqui, pessoa. Observe, tem que enfiar a goela abaixo a sua opinião e aquilo que você está enxergando, como se o outro tivesse o dever de te obedecer e de pensar como você. Isso é prepotência, isso é arrogância. A gente pode conversar, amor, ó, eu tô vendo um 6, eu tô vendo porque a barriguinha tá pra cá, não sei o que. Você vai conversar e vai explicar o que tu tá vendo, de maneira gentil e bondosa. O outro falou, minha querida, eu não tô vendo isso que você tá vendo. Eu tô vendo um nome, porque o negócio tá virado pra cá, não sei o que, explica. Aí ela pode falar, querida, vamos fazer o seguinte, ó, tu fica com o teu 9 e eu fico com o meu 6, pode ser? A gente se respeita e seguimos unidos. A gente não vai se separar porque eu estou vendo 6, você está vendo 9 e agora virou uma guerra, um ringue de batalha essa casa. Não faz sentido, respeita a opinião do outro. Nós somos diferentes, cada um de nós interpreta as coisas, as situações de maneira diferente, acredite. Isso tem a ver com o temperamento que você tem e com a personalidade que você tem e, sobretudo, pelos traumas que você passou na sua vida. Você pode enxergar as coisas de perspectivas completamente diferentes. Respeita. E quando for alguma coisa que vai pegar realmente, né, são valores, por exemplo, dos filhos, que tem a ver com caráter, aí nós vamos para o próximo passo. Os evangelhos diz a irmã White no livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 45, esse capítulo é muito rico, muito interessante, eu sugiro a leitura, chama-se Individualidade. Deus disse que a individualidade é uma faculdade, um dom que Ele deu a cada um de nós. Ele quer que nós sejamos únicos. Cada um seja você mesmo. O Freud, o grande psicólogo, né, de outros tempos, dizia assim, se duas pessoas pensam exatamente iguais, uma mente está dominando a outra. Não é possível que duas pessoas pensem exatamente iguais. O tempo todo, pelo menos, né? Talvez uma coisa no outra concordem. Mas vamos lá, os evangelhos diferem. Os 4 evangelhos são diferentes. Todavia, neles, o registro se tem um todo harmonioso. Cada evangelista olhou para Jesus e para o que aconteceu na sua perspectiva, e cada um relata de um jeito. Um autor apresenta pontos que o outro não apresenta. Se esses pontos são essenciais, por que então não os mencionam todos os autores? Porque cada um é único e prestou atenção em detalhes diferentes. É porque a mente dos homens difere e não compreendem as coisas exatamente da mesma maneira. A irmã White está dizendo, está tudo bem ser diferente, está tudo bem pensar diferente. Algumas verdades apelam muito mais fortemente ao espírito de uma classe de pessoas do que de outras. Alguns pontos se afiguram muito mais importantes a alguns do que a outros. O mesmo caso se aplica aos oradores, aqueles que pregam. Alguns oradores se demoram em considerações longas sobre pontos que os outros tocam apenas um nem mesmo mencionam, não é relevante para eles. Assim, a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Certo? Isso diz sobre as nossas diferenças e está tudo bem ser diferente. Como melhorar nossos relacionamentos interpessoais? Aqui no livro Counsels to Parents, Teachers and Students, Conselho a Pais, Professores e Estudantes, a irmã White diz assim, ó, tratai gentilmente, de novo, gente, gentileza, mansidão, ternura, não tratemos de trabalhar nós mesmos os outros. Prestem atenção no que ela está dizendo aqui. Tu quer mudar o teu cônjuge? Tu quer mudar os teus filhos? O que ela está orientando? Não tratemos de trabalhar nós mesmos os outros. Trabalhe mudar você. Deixa que o outro é responsabilidade de quem? Do Espírito Santo.
Tu não é Deus, tu não é o Espírito Santo para querer mudar a cabeça do outro. Isso é arrogância e é prepotência. Trabalha em ti e pede para o Espírito Santo te ajudar, porque sozinho a gente não consegue. E quando você está vendo alguma coisa que está disfuncional no outro, faz o quê? Vai para o teu quarto e ora por ele. Fala assim, tá vendo aquela coisa que meu marido está fazendo? Isso é grave, é sério. Isso vai trazer problemas para a gente, para o nosso relacionamento, para a nossa família. Toca no coração dele e ora por ele. Ou por ela, ou pelos filhos. Entende? Tratai gentilmente com os seres humanos todos, não só os familiares, com o coração tomado de ternura espiritual. Insinuai-vos nos corações convencidos e arrogantes, fazendo-os derreter-se. A nossa bondade, a nossa ternura, a nossa gentileza pode derreter corações arrogantes e convencidos. Sejam vossas palavras imersas no óleo celestial. Gente, ora de manhã. Senhor, abençoa a minha boca, usa a minha voz para eu levar palavras que ajudem as pessoas a cada vez mais ficarem melhores. Provindo dos 2 ramos da oliveira, necessitamos que o óleo áureo seja esvaziado em vasos preparados, a fim de que ele seja comunicado aos que estão a procurar a verdade. Lembrai-vos sempre de que, mais uma vez, gente, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não tente forçar ninguém a nada. Respeite o outro ser humano que convive na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Não por força, não com mão de ferro, não, mas pelo meu Espírito. Seja bondoso, seja terno e confia que o Senhor pode transformar aquilo que não está legal, que não está bom, que é pecado. Essa é uma tarefa de quem? Convencer pessoas. Do Espírito Santo. A gente apresenta a verdade de uma maneira amorosa e bondosa. Mas a gente não força ninguém a engolir a nossa verdade. Aquilo que a gente entendeu como verdade. A gente entrega para quem? Para o Espírito Santo. Ok? De novo no livro Conselhos para Pais, Professores e Alunos, e também no livro Nossa Alta Vocação, o irmão Marcos escreve assim: não deve ser destruída a individualidade. Deixe cada um ser ele mesmo. Não deve ser destruído isso. O Senhor não deseja que a nossa individualidade seja destruída. Não é seu desígnio que quaisquer duas pessoas sejam exatamente iguais nos gostos e nas disposições. Deus nunca quis que a gente fosse iguais, totalmente iguais. Todos têm características que lhes são particulares e estes são, não se devem destruir, mas educar, mudar, afeiçoar segundo a semelhança de Cristo. O Senhor dirige essas diferenças e essas aptidões e essas capacidades que nós temos, que são naturais, num sentido proveitoso, no aperfeiçoamento das faculdades dadas por Deus. O talento e a capacidade se desenvolvem se o instrumento humano reconhecer o fato de que todas as suas faculdades são dons de Deus, para serem empregadas não para fins egoístas, mas para a glória de Deus e dos nossos semelhantes. Olha só, medicina e salvação, irmão White diz assim: a consagração, a formoseia a individualidade. A vida consagrada ao serviço de Deus se desenvolverá e embelezará em sua individualidade. Pessoa alguma pode imergir a sua individualidade na do outro, mas todos nós, como indivíduos, somos enxertados no tronco pai. E aí haverá unidade na diversidade. O grande artista mestre não fez duas folhas da árvore exatamente iguais. Assim, seu poder criador não dá a todas as mentes a mesma semelhança. Nós pensamos e enxergamos as coisas diferentes. E glória a Deus por isso. São criadas para viver através do século sem fim e deve haver completa unidade. Mente se amalgamando com mente. Não existem duas do mesmo molde. Olha que lindo. Deus permite que a gente seja a gente mesmo. Que a gente... Ele fala que é um dom.
a individualidade que Deus deu. Eu vou pular um pouquinho para curar. Aqui, em Medicina e Salvação, a voz e a língua são dons de Deus. A voz e a língua são o quê? Dons de Deus. E se usadas corretamente, condicional. Se usadas corretamente, são poder divino. Caso não seja usado corretamente, é poder para quem? As palavras significam muitíssimo. Podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus ou ódio e vingança. Palavras revelam os sentimentos do coração. Podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. A palavra pode trazer vida e saúde ou trazer doença e morte. Certo? Então, a língua é um mundo de bênçãos ou um mundo de pecado e iniquidade. A escolha é minha e a escolha é sua de como nós vamos usar esse dom que Deus nos deu, que é a nossa voz, a nossa língua, ou outra usando a língua. É isso mesmo. Gente, escolha usar as suas palavras para trazer vida e saúde para as pessoas, para edificar a tua casa, para edificar a tua igreja, para edificar os teus relacionamentos. Tá? É uma escolha. É lógico que às vezes a gente vai falhar, vai. Um dia a mulher vai acordar com o TPM e vai dizer uma palavra torta. Vai. E aí, o que eu faço com isso depois? Acabou tudo? Foi tudo por água abaixo? Não. Querido, querida, filhos, olha, eu estava irritado, estava agredido, me perdoa, eu não deveria ter falado assim com você. Se errou, seja humilde, pede desculpa. Sabe? Corrige as coisas, mas vamos fazer nossas famílias viverem bem da melhor forma possível. Tudo bem? Combinado? Vamos ver se tem mais um texto aqui. Esse aqui que eu gosto. Finalizar. Oremos uns pelos outros. Olha só, se o teu cônjuge, o teu filho, alguém que você ama está muito longe e as suas palavras parecem que não estão alcançando eles, as pessoas podem recusar o nosso amor e rejeitar as nossas palavras de amor também, mas não tem defesa contra as nossas orações. Se falhar o amor, se falar as palavras amorosas, é porque a outra pessoa está muito adoecida e talvez esteja muito envolvida com o pecado. Nesse caso, muita oração. Certo? Então, tá bom, gente. Eu gostaria de encerrar uma oração. E eu queria ver quem lembra o verso que nós começamos essa mensagem de hoje. O que diz Provérbios? As palavras agradáveis são comuns, favo de mel, que trazem saúde e revigora a alegria de viver. Se o mundo está perdendo a alegria de viver, e a depressão mostra isso, é nossa função, nossa obrigação ajudar esse mundo. Seja um simples bom dia para alguém na rua, um elogio a uma mulher. Nossa, irmã, como você está bem vestida, bem arrumada. Nossa, irmão, tal coisa que você fez ficou muito legal. Começa assim, é simples e ajuda demais. Tá bom? Então vamos orar. Tem mensagem final, então? Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, abençoa essa igreja. Abençoa cada família dessa igreja, Senhor. E cada pessoa individualmente na sua individualidade. Pai querido, nos ajude a usar a nossa boca, a nossa voz e a nossa língua para trazer alegria de viver, para trazer saúde para as pessoas, para edificar. Que a nossa boca seja consagrada e que o seu Santo Espírito fale através de nós. Pai, reprime tudo aquilo que é mal em nós, tudo aquilo que machuca os outros e machuca a nós mesmos. Nos ajude, Senhor,
a sermos mais semelhantes a Ti e agir como o Senhor sempre agiu e ainda age. Amém. Pai querido, perdoa os nossos pecados, por favor, cura as famílias dessa igreja, restaura os lares, os casamentos, traga de volta aquelas ovelhinhas que se foram desse rebanho, desse aprisco, abençoa-nos por amor e pelo merecimento de Jesus, é que oramos. Amém. Amém.